1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10. As crianças também receberam o seu script, né, que vai orientá-los também enquanto nós estamos ouvindo aqui os adultos, mas as crianças também entendemos que o culto é para toda a família e eles vão percebendo aí ligações entre o que eu estou falando e o devocional que tem, ou o esboço da mensagem que tem na linguagem para eles. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1 diz: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-vos em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Pai, Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a esperança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4: Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Pois, apesar de muito sofrimento, receberam uma palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós, ó Deus, nos encontramos diante da Tua Palavra e nós pedimos, ó Deus, nessa noite que o Senhor abra os nossos olhos, abra os olhos do nosso entendimento para as verdades do Senhor que estão descritas aqui e nos ajuda, Deus, ajuda a mim na comunicação, ajuda os meus irmãos na audição, que eu, ó Deus, comunique com clareza, que os meus irmãos, ó Deus, entendam de forma também clara, transparente, que essa palavra fale a todos nós, aos nossos corações. Ministra-nos, ó Deus, nessa noite, e para a glória do Teu nome esperamos, ó Deus, espero que o Senhor produza, tanto em mim como na Tua igreja, os frutos devidos para o qual a Tua palavra nos foi dada. E eu oro, ó Deus, nos méritos de Cristo, nosso Salvador. Amém, amém. O que faz uma igreja impactar uma comunidade, meus irmãos? Nós vivemos em um tempo onde existem muitas respostas para essa pergunta. Alguns vão dizer que a estrutura é aquilo que impacta uma comunidade. Outros vão dizer que é uma estratégia. A melhor estratégia que a igreja tiver será aquela que vai impactar a comunidade na qual ela está inserida. Outros ainda vão dizer que é a comunicação, que é o marketing, que é essa visibilidade. Irmãos, não há pecado em nenhuma delas, não há pecado na estrutura, não há pecado na estratégia, não há pecado no marketing. O problema é quando, sem perceber, nós começamos a acreditar que o impacto de uma igreja, numa comunidade, nos bairros, numa cidade, numa região, ela está condicionada a essas coisas. E esse perigo, irmãos, ele é grande, pois ele passa a ideia de que o Evangelho depende da nossa capacidade de organizar. É como se o Evangelho dependesse da nossa capacidade de planejar, de executar e de tornar ele visível. Mas então, irmãos, nós olhamos para o Novo Testamento e tudo começa a cair por terra. Todos esses pensamentos modernos, eles caem por terra quando nós olhamos como o Evangelho se expandia no Novo Testamento. Porque ali, irmãos, nós encontramos uma igreja sem prédio, nós encontramos uma igreja sem estrutura,
E em muitos casos nós encontramos uma igreja sem influência nenhuma. Nós temos visto isso na nossa trajetória de Atos. Inclusive nós encontramos igrejas sem recursos financeiros. E ainda assim, irmãos, essas igrejas vivem virando o mundo de cabeças para baixo, entre aspas, de sua época. Elas fazem um santo escarcéu em suas localidades. E então nós perguntamos, como isso é possível? Como uma igreja tão frágil, tão pequena, pode impactar um mundo, pode impactar a sua comunidade, a região ao seu redor? No nosso texto de hoje, irmãos, é sobre isso. O nosso texto é sobre uma igreja que nasceu praticamente da noite para o dia. É sobre uma igreja que nasceu num contexto de perseguição. É sobre uma igreja que nasceu num contexto de instabilidade. Não tinha segurança nenhuma. Mas é uma igreja, irmãos, que apesar de todas essas dificuldades, impacta uma região. As notícias sobre essa igreja, irmãos, elas se espalham por toda a Macedônia e por toda a Caia. Nós lemos pelo menos 2 vezes no nosso texto. Pessoas estavam falando sobre elas. Igrejas estavam sendo influenciadas por aquela igreja, aquela pequena igreja. O evangelho estava, irmãos, avançando por meio daquela igreja. E o que é que havia naquela igreja? O que fazia com que aquela igreja tão jovem tivesse um impacto tão profundo numa comunidade? Eu espero, irmãos, que ouvir sobre isso nessa noite nos faça pensar. Não era um método, não era, irmãos, uma estratégia, não eram programações, era algo, irmãos, muito mais simples, mas ao mesmo tempo muito mais impactante, muito mais profundo. Era o evangelho de Cristo Jesus, irmãos, produzindo transformação, e uma transformação real. Uma transformação que podia ser vista, uma transformação que podia ser ouvida. Essa transformação, ela era espalhada. E isso, irmãos, muda a nossa maneira de pensar igreja. Porque significa que o plano de Deus, irmãos, para alcançar cidades, não tem a ver necessariamente com a estrutura, mas com pessoas sendo transformadas. Não é sobre visibilidade, meus irmãos. Não é sobre o quanto essa igreja pode atingir mais longe, mas é sobre conversão, e uma conversão genuína. Por mais, irmãos, que essas coisas elas possam ser utilizadas, as plataformas de mídias, elas podem e devem ser utilizadas. Nós entendemos, irmãos, que a coisa mais importante é o evangelho. Eu sei, irmãos, que nós estamos apenas começando a pregação, mas não tem como nós não pensarmos aqui já de cara sobre nós. Nós estamos aqui, irmãos, como igreja, em um contexto muito parecido de Tessalônica. Uma igreja nova, uma igreja em formação, uma igreja cercada por desafios, pequena. E a pergunta que chega para nós, irmãos, é que tipo de igreja nós estamos nos tornando? Que tipo de igreja nós somos? Uma igreja que depende de estratégias? Nós somos uma igreja que depende de uma estrutura, de um plano bem elaborado? Ou nós somos, irmãos, ou queremos ser uma igreja que depende do poder do evangelho? Uma igreja que tenta parecer relevante através dos processos, dos programas, dos projetos? Ou uma igreja que é transformada de verdade pela verdade do evangelho? No texto, irmãos, ao olhar para aquela igreja, nós não temos o que elogiar na estrutura deles. Nós não temos o que elogiar ou vislumbrar, talvez essa seja a palavra melhor, nos recursos deles. Mas Paulo, irmão, celebra algo: a evidência de que Deus havia operado neles. E ao celebrar isso, irmãos, Paulo nos ensina. Ele ensina que uma fé verdadeira, irmãos, e uma fé verdadeiramente operante e operada por Deus, se torna visível na transformação de vidas, no impacto do testemunho e na perseverança de todos os crentes até Cristo voltar.
Se você olhar aí no seu boletim, essas são as 3 palavras que nós vamos trabalhar hoje à noite. Paulo, irmãos, está escrevendo para uma igreja pequena, como eu falei já. Na semana passada, em Atos 17, de 1 a 10, nós vimos que essa igreja foi plantada em um contexto de muita pressão. Paulo pregou ali por um curto período de tempo. Pessoas se converteram. Rapidamente, irmãos, surgiu perseguição, como é algo comum no contexto de Atos. E ele precisou sair da cidade. Ou seja, meus irmãos, essa não é uma igreja estabilizada ainda. Não é uma igreja madura no sentido institucional. É uma igreja jovem e cercada por oposições. E ainda assim, irmãos, quando Paulo escreve essa carta, ele não começa corrigindo erros dessa nova igreja, que é normal de uma nova igreja ter falhas, é normal da igreja como um todo. Ele começa agradecendo, meus irmãos. Paulo faz isso por notar evidências da graça de Deus na vida daqueles irmãos. Ao olhar para eles, Paulo enxerga uma fé que produz obras. Um amor que leva ao esforço. E uma firme esperança que os sustenta, apesar das pressões, das dificuldades que eles estão enfrentando. Mas o interessante é que Paulo não para por aí, irmãos. Paulo também reconhece que essa transformação é resultado da eleição. Deus os escolheu. E essa eleição não é tratada como uma ideia abstrata, mas como uma realidade visível na vida daqueles irmãos. E como nós sabemos disso? Porque o Evangelho, irmãos, não chegou apenas em palavras, é o que Paulo diz, mas em poder, no Espírito e com plena convicção, é o que o apóstolo fala. E o resultado disso, irmãos, foi uma mudança real, uma mudança visível, de tal forma que essa mudança impacta as pessoas à sua volta. A fé deles se espalhou, o testemunho deles, irmãos, se tornou conhecido, a transformação daqueles irmãos virou notícia naquela época. Paulo resume tudo isso, irmãos, dizendo: eles abandonaram os ídolos. No final do capítulo, do nosso trecho, né? Eles abandonaram os ídolos. Eles passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. E agora, irmãos, vivem esperando a volta de Jesus. Eles abandonaram os ídolos. Eles vivem servindo a esse Deus verdadeiro. E eles esperam a volta de Jesus. Perceba, irmãos, esse movimento. Eles olharam para trás e abandonaram os ídolos. Eles olham para o presente e servem a Deus. E eles olham para o futuro e esperam Cristo voltar. Irmãos, está aqui a estratégia de se viver igreja. O modelo de se viver igreja. Olhar para trás, abandonar os ídolos. Olhar para o presente, servir a Deus com o nosso melhor. E olhar para frente, aguardando Cristo Jesus, o nosso Salvador, voltar. E agora, irmãos, eu preciso te perguntar: essa é uma realidade na sua vida também? Viver com Cristo, irmãos, tem te levado a abandonar seus ídolos? Te conduzido a uma vida de adoração a Deus continuamente, diariamente? Viver com os olhos em Cristo, irmão, tem movido você a viver esperando ansiosamente pela vinda de Cristo? Eu espero, irmãos, que a palavra de Deus nos molde e ela nos mova nessa noite. A nossa grande ideia, que está aí no nosso trecho, eu tentei diminuir ela de todas as maneiras, mas acabou ficando um pouquinho grande. Mas espero conectar todos os elementos que nós vamos tratar nessa noite. Diz assim a nossa grande ideia: a evidência de uma fé verdadeiramente operada por Deus se manifesta em uma vida transformada, em um testemunho vibrante e uma expectativa firme da volta de Cristo. Uma vida transformada, um testemunho vibrante, uma expectativa firme da volta de Cristo. Quais são, irmãos, então as evidências de alguém que é convertido? Primeiro, transformação. Versículos de 1 a 7, quero reler novamente. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças, eles 3 estão dizendo, a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança
proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, irmãos, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria e vêm do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Paulo começa, irmãos, com algo muito importante. Ele está olhando ali para aquela igreja, ele está interpretando a vida deles à luz da teologia. Ele não apenas, irmãos, descreve comportamento daqueles irmãos, ele está, irmãos, discernindo evidências, e evidências que nós podemos chamar de evidências espirituais na vida daqueles irmãos. E a primeira coisa que ele nos mostra, irmãos, é que a transformação começa na identidade deles. Ele diz, irmãos, que aquela igreja está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Versículo 1. Ele diz: vocês estão em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Além de ser uma forma bonita, irmãos, de começar uma carta, é uma declaração muito profunda em termos teológicos. Aquela igreja, irmãos, não existe para si mesmo, não se sustenta por si mesmo, não vive para si mesmo, ela está em Deus. A vida daquela igreja vem de Deus, a identidade daquela igreja está em Deus. Isso, irmãos, nos ensina que a fé em Cristo implica em deixar de viver centrado em nós, centrado no eu, e passar a viver centrado e para Deus. Continuando, meus irmãos, Paulo avança para a evidência prática dessa transformação. Ele diz que se lembra constantemente de 3 coisas na vida daquela igreja: o trabalho da fé, o esforço do amor e a perseverança da esperança. Percebe, meus irmãos, comigo, que ele não fala de fé, de amor e esperança de forma abstrata. Ele conecta, irmãos, cada uma dessas coisas a uma ação. A fé deles produzia obras. O amor deles gerava esforço, gerava sacrifício, gerava entrega. E a esperança deles, irmãos, sustentava a vida mesmo em meio a toda aquela perseguição, a toda aquela pressão que aquela igreja estava passando. Isso, irmãos, é cristianismo na veia, como se diria aqui no Nordeste. Nós não estamos falando aqui, irmãos, não é apenas aquilo que se confessa com os lábios, mas é aquilo, irmãos, principalmente que se expressa na vida. Paulo avança um pouco mais, irmãos, mas é muito importante que a gente pense sobre isso, porque a fé que nós professamos nas palavras precisa ser vista nas ações. Nós vimos desde o nosso devocional isso, desde a nossa leitura de Romanos, nós vimos sobre isso. Mas seguindo, irmãos, ele diz: sabemos que ele os escolheu. Ou seja, a razão dessa transformação não está neles, está em Deus. A eleição aqui, irmãos, não aparece como uma doutrina fria, mas como uma realidade visível na vida daqueles irmãos. Paulo olha para a vida daqueles irmãos e ele conclui uma coisa: Deus operou aqui. Deus tem agido na vida destes irmãos. Isso, irmãos, nos ensina que a obra de Deus na vida de uma pessoa não pode, mas só não pode, como não deve ser despercebida. A obra de Deus na vida de uma pessoa precisa ser percebida. Não porque nós conseguimos ver o coração de alguém, irmãos, mas porque nós vemos o fruto dessa fé de forma prática. Mas como isso aconteceu? Paulo vai responder para nós: o Evangelho chegou até eles, não apenas em palavras, chegou em poder, no Espírito Santo e com plena convicção. Acompanhe comigo na sua Bíblia, é isso que ele está dizendo. Nós ainda estamos nesse trecho de 1 a 7.
Ou seja, irmãos, não é apenas uma mensagem ouvida, foi uma realidade experimentada na vida daqueles irmãos, e principalmente da comunidade à sua volta. As pessoas estavam sendo atingidas positivamente pela ação do Evangelho, que estava transformando a vida dos irmãos daquela igreja. O Espírito, irmãos, aplicou o Evangelho ao coração deles. E quando isso acontece, a pessoa não apenas entende, ela é transformada. O resultado disso, irmãos, fica evidente na vida deles. Eles se tornaram imitadores de Cristo, imitadores dos apóstolos, mas principalmente imitadores do Senhor. Eles passaram a refletir o padrão de Cristo. E o mais impressionante, meus irmãos, é que isso aconteceu em meio a sofrimento. Eles não estavam aqui vivendo num mar de rosas. Tinha perseguição, tinha sofrimento, problemas no meio daquela comunidade, mas mesmo assim eles estavam perseverando. Eles estavam sendo perseguidos, pressionados, rejeitados, e ainda assim, meus irmãos, eles receberam a palavra com alegria. Não era uma alegria superficial, irmãos. Era uma alegria que vem do Espírito, que independe das circunstâncias. Você e eu, irmãos, nós desfrutamos dessa alegria? Ou será que nossa alegria ela é condicionada às coisas estarem bem? A você estar num dia bom? A você estar em paz consigo mesmo? Está tudo bem na minha vida, as coisas estão tudo organizadas, então eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre, mas basta uma coisa sair do trilho, eu já murmuro, eu já fecho a cara, eu já não quero falar com ninguém, eu quero me esconder, se eu pudesse eu cavaria um buraco, não quero ver ninguém. Será que essa é uma evidência, irmãos, de alguém genuinamente convertido? E o resultado dessa alegria, irmãos, foi algo inevitável. Eles se tornaram um modelo. Aquela igreja se tornou um modelo, mesmo sendo pequena, mesmo sendo irrelevante aos olhos da comunidade, da sociedade. Mas eles se tornaram um modelo. Uma igreja jovem, vivendo perseguição, se tornou referência para outros crentes. E aqui está o ponto para nós, meus irmãos. A fé verdadeira não pode ser escondida, ela se torna visível. Agora, nós precisamos trazer isso para nós. Porque esse texto, irmão, não foi escrito apenas para ser admirado. Ele foi escrito para nos confrontar. A fé verdadeira, irmãos, ela precisa transformar a nossa identidade. Não basta estar, irmãos, no ambiente da igreja, é necessário estar em Deus. Essa fé, irmãos, que nós temos chamados hoje à noite de fé verdadeira, ela transforma a nossa prática. Ela produz obras, ela gera esforço, ela trabalha com perseverança. Essa fé, irmãos, que nós temos chamado de fé verdadeira, nos lembra que tudo começa em Deus, e isso nos humilha. Mas ao mesmo tempo, irmãos, isso nos dá segurança. Essa fé, irmãos, depende do Espírito. Não é apenas ouvir, é ser alcançado pelo poder de Deus. E essa fé, irmãos, transforma até a forma como nós enfrentamos sofrimento, como nós lidamos com sofrimento, com problemas, com questões para serem resolvidas, seja na nossa vida pessoal, seja na vida da igreja. Ela produz alegria onde naturalmente não poderia haver. E por fim, meus irmãos, essa fé, que de novo nós temos chamado de fé verdadeira, faz da nossa vida um exemplo. Uma igreja saudável influencia. Então, irmãos, essa é a verdade que Paulo nos apresenta aqui. Uma fé operada por Deus não permanece invisível. Ela aparece na identidade, ela aparece na prática, ela aparece na origem, no comportamento, até na forma de sofrer. E quando essa transformação, irmãos, é real, é de verdade, ela não fica escondida. Ela começa a se espalhar. E aqui nós temos uma transição para o nosso segundo ponto, que é o testemunho. Acompanha comigo o versículo 8 apenas. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia
e na Acaia. Não somente isso, mas também aonde por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Paulo está olhando, irmãos, para aquela igreja. Ele está descrevendo para nós o efeito da transformação que nós vimos no ponto anterior. E o que ele mostra, irmãos, para nós? Ele mostra que a fé daqueles irmãos não ficou restrita a eles. Aquela fé se espalhou. Paulo, irmãos, usa uma expressão que ela é muito forte, que ele diz: partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor. Essa ideia aqui, irmãos, para nós, de propagou-se, ela carrega o sentido de um som que ecoa. Um som que ecoa. Você vê quando eu falo aqui, tem uma sobra. É como um som que ecoa. Como um trovão que ressoa. Às vezes um trovão parece que ele começa aqui pelo Veneza, aí ele vai indo até chegar lá, quase em Mangabeiras, que é a minha casa lá. Ele vai seguindo. Como algo que não pode ser contido. Ou seja, meus irmãos, o evangelho não ficou parado naquela igreja. O evangelho avançou. E perceba, Paulo não está dizendo aqui que eles criaram uma estratégia missionária. Não tem nada de estratégia aqui, meus irmãos. Não tem programação aqui. Não tem eventos aqui. Não tem estrutura envolvida aqui. Ele fala, irmãos, de algo que é bem simples. A mensagem saiu deles. A mensagem saiu deles. Aquela mensagem fluiu deles. E quando nós lemos o texto, irmãos, e olhando para o original, é algo que acontece naturalmente. Não é, o que Paulo está dizendo aqui é que não acontecia nada forçado. Eles estavam conversando, fazendo as coisas que eles tinham que fazer naturalmente nos seus dias, em casa, no trabalho, onde quer que estivessem, e a mensagem do evangelho fluía naturalmente dos seus lábios. E como resultado, irmãos, desse evangelho fluindo naturalmente, Deus opera a transformação. Isso fica, irmãos, mais evidente para nós quando ele diz que isso aconteceu na Macedônia, na Acaia e, de certa forma, irmãos, em todos os lugares onde aquela igreja ela chegava. Eu estou falando de igreja onde as pessoas daquela igreja chegavam. Se alguém tivesse que fazer uma viagem, onde ele chegasse, a mensagem chegava automaticamente. Então aquela igreja, mesmo jovem, mesmo sendo pequena, mesmo sendo perseguida, ela estava impactando a região delas, meus irmãos. Eu espero que você esteja imaginando onde eu quero chegar. Eu pensei nessa mensagem viajando, meus irmãos. Estava lendo esse texto aqui, eu disse, opa, aqui é para nós. Olha como o negócio é tão sério, que Paulo chega a ponto de dizer assim, nós não temos mais necessidade de dizer mais nada. Vocês estão dizendo tudo, vocês estão fazendo tudo que tem que ser feito. Então quando ele e Paulo, irmãos, chegavam em outros lugares, as pessoas já tinham ouvido falar daquela igreja, da fé daquela igreja, do evangelho que aquela igreja proclamava. O que se espalhou, irmãos, não foi apenas o evangelho que eles ouviam, mas foi a fé que eles viviam. As pessoas conhecem a fé que vocês têm em Deus, é o que o Paulo diz. Isso aqui, irmãos, para nós é muito forte. Eu não sei se você está com o mesmo sentimento que eu, mas isso aqui é muito forte para nós, irmãos. As pessoas com quem vocês convivem, podem dizer isso de vocês. As pessoas com quem eu convivo podem dizer isso a meu respeito. As pessoas conhecem a fé que vocês têm em Deus. As pessoas conhecem a fé que eu tenho em Deus, meus irmãos.
Isso é muito forte, irmãos, porque mostra que o testemunho deles não era só verbal, era existencial. As pessoas não estavam apenas ouvindo o que eles diziam, elas estavam vendo o que eles eram. Discurso e prática eram coerentes. Você já viu aquele ditado que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Você já viu esse ditado? Não era o que essa igreja estava vivendo. Façam o que eu digo, porque eu vivo o que eu digo. Era o que estava acontecendo aqui. Isso nos ensina, irmãos, que a fé verdadeira é inevitavelmente missionária. A fé, ela é missionária. Não é nada forçado, não é nada artificial. Ela não precisa de um mecanismo humano que faz parecer relevante. Quando Deus transforma uma vida, irmãos, essa transformação, ela precisa aparecer. Ela precisa ser dividida. Ela precisa ser espalhada. Trazendo isso para nós, irmãos, esse texto nos confronta diretamente com a forma como muitas vezes nós pensamos em igreja hoje. Nós vivemos em um tempo onde existe uma grande preocupação com o impacto, com alcançar um monte de gente. Como nós vamos fazer para crescer? Como nós vamos influenciar uma cidade? E não tem problema necessariamente nisso. Mas o perigo é inverter a ordem, irmãos. Porque o texto nos mostra que o impacto não começou com a estratégia, começou com a transformação. A igreja em Tessalônica não impactou porque tentou ser relevante. Ela impactou porque foi transformada. Porque, meus irmãos, é possível ter atividade, é possível ter movimento, é possível ter barulho, mas sem transformação real. Apenas religiosidade, e uma religiosidade aparente. Mas quando, irmãos, o Evangelho transforma de verdade uma pessoa, uma igreja, é como, irmãos, um leão que não pode ser contido. Uma igreja saudável, irmãos, não precisa correr atrás para ser influência. Ela é influência. Quando a fé é verdadeira, irmãos, quando há um amor sacrificial, quando há esperança perseverante, quando há vidas sendo realmente transformadas, isso começa a ecoar de forma natural. As pessoas percebem, as pessoas comentam, as pessoas são impactadas. E a implicação para nós, irmãos, o Evangelho realmente me mudou? O Evangelho realmente mudou você? A ponto de eu e você gerarmos um impacto na sociedade, na nossa pequena sociedade à nossa volta ali, nas pessoas mais próximas a nós? Sobre nossa igreja, irmãos, como nós vamos impactar esses bairros à nossa volta? Como nós vamos impactar essa cidade, em certo sentido? Nós precisamos perguntarmos a nós mesmos: estamos sendo realmente transformados pelo Evangelho? Porque se a resposta for sim, irmãos, o impacto será inevitável. Porque talvez, irmãos, o que esteja faltando não é mais estratégia. Talvez o que esteja faltando é transformação. Talvez o que esteja faltando não seja mais atividades em nossa igreja. Talvez, irmãos, o que esteja faltando são evidências da obra de Deus na sua vida, na minha vida. Uma fé verdadeira, irmãos, não apenas transforma a vida de quem a possui, ela também alcança a vida dos outros à sua volta. Ela ecoa, ela se espalha, ela impacta. E aqui nós nos preparamos para o terceiro movimento, que é a perseverança. Versículos 9 e 10 do nosso texto. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus deixando os ídolos, a fim de servir a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro,
e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. No primeiro ponto, irmãos, nós vimos a transformação, essa mudança. No segundo ponto, nós vimos o impacto. E agora, meus irmãos, nós chegamos nessa essência, na essência da conversão. Paulo agora resume o que aconteceu com aquela igreja. E ele faz isso, irmãos, de uma forma extremamente clara. Espero que tenha sido assim que você leu o texto. Ele mostra 3 movimentos que definem a fé genuína daquela igreja. Primeiro, ele diz que eles se voltaram para Deus. Isso é conversão. Mas perceba, essa expressão, irmãos, ela não fala apenas de uma mudança de opinião. É uma mudança de direção. Eles estão falando de conversão genuína mesmo. Eles estavam indo para um lado e agora estão indo para o outro lado. Convergência, conversão. A vida deles foi redirecionada. O centro mudou, o cenário mudou. E de novo, irmãos, fé verdadeira não é acreditar em algo novo. Fé verdadeira é passar a viver para alguém novo. Fé verdadeira, meus irmãos, é viver, passar para viver para alguém novo. Continuando, mostrando o que eles deixaram para trás, eles deixaram os ídolos. Isso aqui, irmãos, é algo muito sério. Tessalônica, ela era uma cidade profundamente idólatra. Os ídolos não eram apenas objetos religiosos. Eles estavam ligados à cultura. Os ídolos aqui estavam ligados à economia. De certa forma, os ídolos aqui estavam ligados à identidade das pessoas. Abandonar os ídolos significava romper com o passado, romper com o sistema, romper com aquilo que antes dava sentido à vida deles. Anote aí para não esquecer, meus irmãos. Não existe conversão sem ruptura. Não existe conversão sem ruptura. A pessoa não apenas adiciona Jesus à vida dela, ela abandona aquilo que ocupava o lugar de Deus na sua vida. O princípio aqui, irmãos, é o princípio do despojar e do revestir. Deixar de fazer algo, passar a fazer outra coisa. Vamos pensar primeiro em deixar. Porque talvez você pense, irmãos, mas hoje nós não temos ídolos como aqueles ídolos daquela época. Temos sim, irmãos. Ídolos não são apenas imagens. Atenção para isso. Ídolos não são apenas imagens. São tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração. Pode ser dinheiro, pode ser reconhecimento, pode ser conforto, pode ser controle, pode ser o corpo, trabalho, filhos. E pasmem, até a religião pode se tornar um ídolo. Ídolo, irmão, meu irmão, minha irmã, é qualquer coisa que governa nossas decisões. E eu estou usando um termo repetidamente aqui, porque a fé verdadeira sempre confronta os ídolos. A fé não negocia com os ídolos, irmãos. A fé nos chama ao abandono dos ídolos. Mas Paulo não para ainda. Deixar, foi o que ele falou antes. Agora revestir. O segundo movimento é revestir. Ele mostra também o que eles passaram a fazer. Eles passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Abandonaram os ídolos e passaram a servir ao Deus verdadeiro. Esse é o princípio de Efésios capítulo 4. O mentiroso não deixa de mentir por parar de mentir, ele tem que falar a verdade. O ladrão não para de ser ladrão por parar de roubar, ele tem que trabalhar. Esse é um princípio, irmãos. Aqueles irmãos estão entendendo que não bastava abandonar aqueles ídolos, eles deveriam e precisariam passar a adorar o Deus verdadeiro. Percebe, irmãos, esse contraste. Antes serviam ídolos mortos, falsos, incapazes de responder. Agora servem ao Deus vivo, um Deus real, um Deus presente.
A conversão não é apenas abandonar algo, é se entregar a alguém. E essa entrega, irmãos, ela se expressava e se expressa ainda em serviço. A vida deixa de ser centrada em si e passa a ser centrada em Deus e nos outros. Amar a Deus e ao próximo. E nesse sentido, irmãos, Paulo aponta para o futuro. Ele diz que eles vivem esperando dos céus o Filho. Você está comigo aí no texto? Eles vivem esperando dos céus o Filho. Aqui está, irmãos, a terceira dimensão dessa fé verdadeira. Primeiro, a fé verdadeira muda o passado. Segundo, a fé verdadeira muda o presente. Terceiro, a fé verdadeira orienta o futuro. Eles estavam esperando Jesus, já naquele tempo, irmãos, há 2000 anos atrás. Não era, irmãos, uma ideia distante. Eles viviam à luz dessa esperança de que Cristo voltaria, e Cristo vai voltar. Nenhum amém, irmãos? Cristo vai voltar. Ele vai voltar. Porque, meus irmãos, quem espera em Cristo de verdade vive de forma diferente. Suporta o sofrimento de forma diferente. Enfrenta o mundo de forma diferente. E então Paulo termina dizendo: Jesus é aquele que nos livra da ira que há de vir. Esse aqui é o fundamento da esperança cristã. Não é otimismo aqui. Tem nada a ver com otimismo. Não é um pensamento positivo. É redenção, meus irmãos, de verdade. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e com isso Ele garante livramento da ira futura. E isso aqui, irmãos, muda tudo. Porque a perseverança cristã não é baseada na nossa força, mas é baseada na obra de Cristo. Mas e nós? Mas e eu? E você? E hoje? Nós precisamos trazer isso para hoje, irmãos. Para a minha vida, para a sua vida. Porque esse texto não é apenas uma descrição do passado de uma igreja. Esse texto, irmãos, está revelando o padrão de toda a fé, em todos os tempos. A fé verdadeira envolve conversão. Não é frequentar a igreja. Não é mudar de direção realmente, meus irmãos. A fé verdadeira envolve abandono dos ídolos. Não é adicionar Jesus. É substituir tudo que ocupa o lugar dele. A fé, irmãos, envolve serviço a Deus. Não é viver para si. É servir a Deus, para a glória de Deus e para abençoar as pessoas. A fé, irmãos, envolve esperança. Esperança em Cristo. Não é viver preso ao presente, mas é olhar para a eternidade com esperança. A fé envolve segurança em Cristo. Nós não tememos a ira de Cristo. Nós não tememos a ira vindoura. Cristo já nos livrou da ira vindoura. Isso é cristianismo bíblico, irmãos. Uma fé que transforma o passado. Uma fé que governa o presente. Uma fé que sustenta para o futuro. De novo, fé verdadeira, irmãos, não é sobre começar bem. Fé verdadeira é sobre perseverar até o fim. Fé é abandonar os ídolos. Fé, irmãos, é servir a Deus. Fé é esperar em Cristo. Para a gente pensar, quais evidências visíveis em sua vida demonstram a fé, a sua fé? Quais evidências visíveis demonstram sua fé? Quem hoje, irmãos, é impactado ao seu redor de forma a manifestar a fé dentro de você? Quem é a pessoa que é impactado hoje pela sua fé? E honestamente, meus irmãos, você está vivendo para Cristo hoje? E outra pergunta, você está esperando Cristo hoje? Porque, meus irmãos, o que é que a gente vai fazer com isso aqui? O que é que a gente vai fazer com o que nós acabamos de ouvir? A palavra de Deus, irmãos, ela não vem até nós apenas para nos informar, não. Ela vem para confrontar. Ela vem para expor o nosso coração. Mas, principalmente, ela vem para transformar. Sendo assim, meu irmão, ninguém sai neutro daqui.
Nenhum de nós sai neutro daqui. Ou nós nos submetemos ao Evangelho, ou nós vamos resistir ao Evangelho. Ou nós respondemos ao Evangelho, ou nós endurecemos o nosso coração para o Evangelho. Você está próximo do Evangelho? Você está sendo transformado pelo Evangelho? Nós estamos no ambiente certo. Nós estamos ouvindo as palavras certas. Mas a pergunta é, irmãos, esse ambiente, mas principalmente esse Evangelho, essas palavras certas, elas estão nos alcançando de verdade? Porque o Evangelho, irmãos, não é sobre estar ou ajustar comportamentos. O Evangelho é sobre você e eu nos rendermos completamente a Cristo. Talvez você já entendeu o Evangelho, talvez você já se rendeu a Ele, mas perceba, está faltando evidências claras em sua vida do Evangelho? Falta transformação consistente, falta perseverança, falta um impacto visível do Evangelho? Talvez, irmãos, você tenha uma série de justificativas para me dar, de por que tal coisa não está acontecendo. A questão, irmãos, é que Deus não quer nossas justificativas, não. Deus não quer nossas justificativas, não. Ele quer o nosso arrependimento. Ele quer a nossa transformação. Ele quer a nossa mudança. Ele quer a nossa conversão. Porque Ele não nos chama a uma fé superficial. Ele nos chama a uma fé de verdade. Uma fé real. Uma fé que se manifesta. Uma fé que é visível, uma fé que impacta. Quando eu era criança e jogava futebol, eu queria jogar com os grandes. Eu queria sempre jogar com os grandes. Era meu sonho, era jogar com os grandes. E eu me lembro que algumas vezes eles me deixavam jogar com esses grandes. E eles me chamavam de café com leite. Deixa ele aí, ele é café com leite. Aí eu ficava rodando de um lado para o outro. A bola rodando com os grandes e eu rodando para um lado e para o outro. Não participava em nada, era só ali, café com leite. Irmãos, Deus não quer um crente café com leite. Deus quer um crente de verdade. Deus espera isso de mim e de você, irmãos. Deus não está esperando nossas justificativas, não. Ele quer o nosso arrependimento. Ele chama a gente a uma fé real. Então eu preciso perguntar de novo para você. Você foi alcançado pelo Evangelho? Porque talvez você tenha sido alcançado pelo Evangelho, mas ao longo do caminho você começou a negociar com aquilo que deveria ser abandonado. Aqueles ídolos sutis, aquelas prioridades invertidas, aquele coração dividido. Hoje, irmãos, o chamado de Deus é um chamado simples, mas muito claro para nós. Volte-se para Ele de forma inteira. Abandone aquilo que compete com Ele. Retome uma vida de devocional sincera, de devoção sincera a Ele. Irmãos, o Evangelho que nós ouvimos hoje não é uma mensagem para ser admirada, não. É um chamado para todos nós. A gente não fica olhando para essa igreja admirando, oh, que legal, uma igreja pequena e... Não. Aqui, irmãos, é um chamado forte de Deus para nós. Para mim, para você. Deus não está procurando, irmãos, pessoas perfeitas, não. Mas Ele está formando um povo transformado. Um povo que vive para Ele. Um povo que reflete Cristo. Um povo que espera pela eternidade. Então a pergunta para nós, irmãos, mais uma. Você faz parte desse povo? Nós aqui da Igreja Batista Fé e Vida, irmãos, nós seremos esse povo que vai impactar essa cidade. Não se trata aqui de um discurso, mas de prática. Não é a questão, não é aqui e agora não, meu irmão. É ao longo da nossa semana. É ao longo da nossa vida, até que Cristo volte.
Que Deus nos conceda graça, meus irmãos. Que Deus nos conceda graça. Que a gente apenas não seja ouvintes, não, mas que a gente saia para praticar, para a glória de Deus. Amém?